Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristine Aguiar com a live da quinta-feira. Depois do carnaval, então assim, eu estava pensando nas várias perguntas que eu recebi e em inbox eu recebi uma pergunta que é curiosa, mas que eu achei que é válida. Então, acho que muita gente deve ter essa dúvida. Então, por isso eu resolvi usar uma pergunta de uma das minhas seguidoras para fazer essa live. Ela me perguntou por que neurologista pede eletro para tudo. Pensei se é verdade. É verdade. O neurologista, ele pede eletro em quase todas, não são todas, mas quase todas as situações. E eu vou tentar explicar que isso faz sentido. Seguinte, nós atendemos um paciente com dor de cabeça. Minha hipótese pode ser uma enxaqueca. 80% dos casos é a causa mais comum para dor de cabeça na infância. Porém, existe uma alteração de eletro que causa dor de cabeça. E eu só vou saber quem tem essa alteração de eletro ao solicitar o exame. Então, o eletro para uma dor de cabeça faz um diagnóstico diferencial. Então, eu solicito eletro quando o paciente vem por queixa de dor de cabeça. Eu atendo pacientes com atraso do desenvolvimento, atraso de linguagem. Crises convulsivas causam atraso do desenvolvimento. E nem todas as crises convulsivas são reconhecidas pela família. Não é tão raro eu encontrar atividade epileptogênica num paciente sem relato de crise clínica. Então, em todos os meus pacientes com atraso, eu solicito eletro. Eu atendo paciente com dificuldade escolar. Muitos, a grande maioria, chega com uma história de que talvez tenha déficit de atenção. Mas existem as crises de ausência que são muito semelhantes a uma pessoa desatenta e que comumente a família não me relata. Então, para diagnóstico diferencial, eu solicito eletro também para os pacientes que eu estou em investigação de dificuldades escolares, déficit de atenção, sendo até uma possibilidade. Então, assim, autismo. A taxa de crianças com autismo que têm crises convulsivas é extremamente alta. Então, em todos os pacientes com suspeita de TEA, de autismo, eu solicito eletro. Que mais? Eu realmente não solicito eletro na suspeita de doenças musculares. Eu não solicito eletro em dores agudas. Tudo bem, eu não solicito, mas a grande maioria do atendimento de neuropediatria se restringe a crises convulsivas, que é claro que o eletro é o exame mais solicitado, atrasos, que eu preciso investigar, autismo, eu preciso investigar, dificuldade escolar, eu preciso investigar, e até enxaqueca, eu preciso investigar com eletro. Então, realmente, o eletro é um exame tão solicitado pelo neurologista como o hemograma para o pediatra. E aí nós entramos em outra questão, a qualidade do exame. Lembre que o eletro, ele é o exame das ondas cerebrais que foram captadas no momento daquele exame. Então, por isso se repete eletro, porque é uma amostragem. Eu posso ter um eletro normal e posso ter outro anormal em sequência. E é por isso que nós solicitamos, vocês acabam sabendo que pacientes que têm crise convulsiva, nós solicitamos eletro de 6 em 6 meses, se repete o exame,
Por que se repete o exame? Porque é um exame que ele não é fixo, ele não é um exame de imagem. Tomografia, ressonância, são exames de imagem. Depois que eu solicitei e que eu averiguei que não existe uma má formação, não haverá mais a má formação. Ela não pode ser constituída depois. Então, eu não tenho mais necessidade de repetir esse exame. Já o exame de eletro é um exame das ondas cerebrais. E essas ondas cerebrais, elas mudam com o passar da idade da criança, com o passar do tempo. E existem alterações que eu posso não conseguir captar num exame e captar no outro. E ainda vou depender da qualidade do exame. O eletro, hoje em dia, ele é realizado por computador. No passado, ele era um exame, infelizmente eu conheci, por causa da minha idade, eu conheci o exame, que era ele captava as ondas e ia direto para o papel, com uma caneta de nanquim. Era fixo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, capta-se o eletro, as ondas eletroencefalográficas, num programa de computador. Então, nós temos condições, o médico que analisa tem condições de aproximar, de modificar a montagem por causa desse programa. Então, o eletro não é mais um exame que pode ser realizado nessas máquinas antigas. Essas máquinas antigas, elas te dão poucas informações. E, além do mais, o neurologista que vai laudar o eletro, ele deve ter formação para isso. Existe uma especialização apenas para o laudo dos exames. Então, o neurofisiologista está apto a laudar o eletro. Embora todos os neurologistas tenham noções de eletro, sabem ver o eletro, sabem interpretar o exame, interpretar o laudo, porém, existem algumas alterações, alguns padrões que somente um bom neurofisiologista vai poder te dar. Então, existe a máquina e existe o homem que lauda o exame. Então, eu preciso de um exame de qualidade. Então, eu preciso investigar, eu preciso fazer diagnóstico diferencial. Eu atendo um paciente, eu acho que ele tem enxaqueca. Sim, eu acho que ele tem enxaqueca, porém, eu posso não estar certa. Eu preciso investigar, e se não for enxaqueca, o que é que pode ser? O que é que pode se confundir com o meu diagnóstico de enxaqueca? Eu tenho que descartar ou confirmar? Então, eu preciso, isso é que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Então, o eletro é solicitado para descartar ou confirmar algumas alterações específicas de uma epilepsia benigna da infância que se caracteriza como queixa de dor de cabeça. Isso eu faço para diagnóstico diferencial com os meus pacientes com enxaqueca. Existem os pacientes que possuem um atraso do desenvolvimento, porém não tem uma causa específica. Quer dizer, eu não tenho na história uma história de falta de oxigênio na hora do parto, eu não tenho uma história de desnutrição grave, eu não tenho um evento que me explique esse atraso do desenvolvimento. E se esse paciente tem crises convulsivas que não são visualizadas pela família? Isso não é raro, isso é razoavelmente comum, estou dizendo muito comum, mas acontece corriqueiramente em consultório. De eu estar procurando e encontrar. Só vai achar quem procura. Então, os pacientes com déficit de atenção, com provável TDAH, o neuropsicólogo, a psicopedagoga, acham a criança desatenta. Ele deve ter déficit de atenção. Não, você está dizendo que ele é desatento. Déficit de atenção é apenas uma das causas de desatenção, mas eu tenho outras. Existem crises convulsivas de ausência onde o paciente fica parado e sai fora do ar, fica alheio ao que está acontecendo durante alguns segundos. Essa criança será classificada como desatenta.
porque você chama e ele não te responde imediatamente. Por acaso eu tive um paciente há muitos anos atrás que eu fiquei chocada, porque era um paciente que tinha um atraso, uma dificuldade escolar tão grande que naquela época ele estava na APAE. E quando foi realizado o exame, ele tinha muita crise de ausência. E ele saiu da APAE depois de medicado. Ele conseguiu, claro que ele passou um tempão tendo crises convulsivas, sem ser relatados pela família. Eu já tive aqui no consultório, tá vendo a crise e o pai está do lado, a mãe está do lado e não estão achando nada demais. Então, isso acontece. E eu sei disso. Então, eu não posso me confiar 100% na informação da família. Eu tenho que investigar. Então, realmente, eletro é um exame que ele é tão corriqueiro na solicitação do neurologista como realmente o hemograma para o pediatra. E existem algumas clínicas, todo neurologista da cidade, ele conhece e ele vê no exame que máquina foi feita. Ele sabe que se aquela máquina é uma máquina mais moderna, é uma máquina, um programa de computador, é uma coisa como o seu celular. Existem celulares bem simples e existe um celular mais potente. Então, o que ele é capaz de te dar de funções e de informações é muito maior. Então, realmente, se você pode, pelo seu plano de saúde ou pelo mesmo valor, realizar um exame de uma qualidade superior e um outro de qualidade inferior, realmente você deve ser orientada para realizar um de qualidade superior. Aqui em Fortaleza nós temos algumas clínicas conveniadas, de vários convênios, onde eu tenho clínicas ótimas e clínicas ruins, que têm máquinas ultrapassadas. Então, é claro que o neurologista vai te orientar aonde fazer o exame. E isso não quer dizer nada fora do normal ou antiético, ou que esteja tendo algum tipo de vantagem, que é o que às vezes a família acha que o neurologista está tendo alguma vantagem em indicar ou contraindicar uma clínica ou um local. Eu não acredito que isso seja a regra. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas isso não é o praxe. Vocês sabem apenas que é eletro. Vocês não têm informação de qualidade do exame. Vocês não sabem que aparelho. Vocês conhecem um aparelho de celular. Modelos, potência de um celular. Mas de uma máquina de eletro, o leigo não conhece. Então, o neurologista conhece. Então, ele sabe te dizer se esse exame foi feito numa máquina mais moderna ou numa máquina mais ultrapassada. Então, ele tem condições de te dizer se o exame foi de qualidade. Um exame de má qualidade não vale de nada. Semana passada chegou aqui um paciente tendo várias crises ao dia. O paciente tinha várias crises ao dia com o eletro normal. Eu tive que pedir para repetir e realmente o exame estava errado. Então, era de uma clínica que eu não conhecia, desconheço, nunca tinha recebido o exame, porém, a gente recebe uma quantidade de folhas, nós não recebemos todas as folhas, mas pela análise daquela quantidade, você tem condições de saber de quantos canais é o eletro, a qualidade razoável do exame. Embora você também vai olhar quem foi que laudou, se você conhece a pessoa que laudou, se ele tem formação para tal. Então, o eletro é um dos exames que a gente solicita. Aqui a Raquel está me perguntando se o paciente com TEA precisa fazer eletro. Deveria fazer. Ele vai fazendo no início do diagnóstico, o neurologista que acompanha, vai no início para fechar o diagnóstico, na investigação. Depois ele não precisa realizar de 6 em 6 meses, repetir o exame se o exame estava normal. Agora, o paciente que possui alterações de eletro e que será tratado para essas alterações de eletro, ficará repetindo. Eu fiz um texto há muito tempo mesmo, no blog, eu acho que há uns 2 anos atrás, onde eu respondi essa pergunta: por que se repete eletro? E ondas de eletro, eu falei assim, é como se fosse as ondas
as ondas cerebrais, elas estão presentes todo momento. Quando você não tiver ondas cerebrais, é porque você tem morte cerebral. Então, nós temos onda cerebral a cada momento. Então, faça uma comparação como sendo a água de um rio. Eu não posso estudar toda a água do rio. Eu não posso tirar a água toda do rio para analisar. Então, para analisar se essa água do rio está boa para o consumo ou não, eu retiro amostras em tempos diferentes, em momentos diferentes. Quanto mais amostras eu tiver, maiores as minhas chances de prever o todo desse rio. Então, isso é mais ou menos o que acontece com o eletro. Nós repetimos porque nós precisamos de várias amostras. E, além do mais, o exame tem que ter qualidade, como eu já falei, né? Então, eletro realmente é solicitado pelo neurologista como hemograma para pediatra. Então, eu espero ter sido clara, conseguir tirar as dúvidas dessa minha seguidora e de tantos outros que tenham a mesma dúvida. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, eu vou responder no decorrer da semana. E quem achar que essa live teve informações úteis, por favor, compartilhe. Vocês me ajudam a chegar mais longe e a esclarecer. Essa página tem como função desmistificar a neuropediatria e conseguir mudar a visão da neuropediatria, deixar a neuropediatria mais acessível, mais simples, mais fácil de ser entendida. Então, por esse motivo mesmo que eu tento falar dos temas de uma forma simplificada e de forma proposital que eu retiro os termos técnicos, porque ler um laudo de eletro, qualquer um pode ler. Entender é a outra coisa. Transformar aquelas palavras técnicas no que você realmente precisa saber, esse é o grande desafio de qualquer neurologista, qualquer médico, em qualquer especialidade. E é esse o desafio que eu resolvi enfrentar, porque eu acho que é possível. É possível a gente mostrar a neuropediatria de uma forma simplificada, esclarecendo a população. Peço, então, que todos compartilhem. E quem quiser, coloque seus comentários, responderei no decorrer da semana. Tá certo? Um beijo, até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus.